começar a gravar aqui. Vamos lá, bom dia a todos oficialmente. Então, olha só, gente, hoje a gente vai começar com o nosso capítulo novo, tá? O capítulo 15 de álgebra, tá bom? De novo, só não tem um livro, vou acompanhar pelo meu slide, tá bom? Pelo slide lá tá explicado direitinho. Quando for fazer os exercícios que eu for pedir, pode pegar o Science Online, né? Lá o livro, ou vai para a escola lá e pega o seu livrinho lá, tá bom? Mas aí não vai faltar alternativas para você pegar o seu livro e fazer as tarefas. Lembrando que as tarefas da sala, que são justamente dos livros, eu não peço para me devolver. Por quê, professor? Porque esses exercícios dos livros, vocês têm a resposta. Então, ou seja, não tem para que eu pedir. Então, o que eu faço? Vocês resolvam esses exercícios do livro. Por quê? Porque quando eu passo a lista é embasada justamente nos exercícios do livro. Então, você, por exemplo, aprendeu o conteúdo hoje, vou fazer exercício disso. Por quê, professor? Porque quando eu passar a lista, vai ser exercícios concernentes justamente a esses assuntos que vocês fizeram nas questões. Então, por isso que eu não peço exercício do livro para casa. O que eu peço? As listas. Porque elas sim valem nota, porque você não tem resposta. E aí vocês têm que fazer mesmo e acertar a resposta. Tá bom? Então é isso. Bom dia, Freitas. Então vamos lá, capítulo 15. Gente, deixa eu só dar um pronto aqui. Professor, eu ainda não tô com o meu livro, tá? Então, não, pois é, isso que eu falei, Freitas. Agora aí aqui pro pessoal, né? Eu falei o seguinte, que como esses que não estão sem livro, né? Vocês vão acompanhar pelo meu slide, entendeu? O conteúdo direitinho e tal. E aí, quando terminar, quando eu for passar os exercícios, para vocês fazerem em casa, né? Aí ou vocês vão lá na escola, pegam o livro de vocês, ou pode fazer pelo próprio portal do site, né? Que tem um livro online. Aí você abre lá e faz os seus exercícios. Mas não é para me entregar, gente. É só para vocês fazerem o exercício, para ficar lá na cabeça como é que faz as questões, tá bom? Porque quando eu passar a lista, tu já sabe como fazer. Então, vamos lá. Equações modulares. Olha só, aqui nas equações modulares é como se fosse uma sequência do que a gente já estudou na aula passada das funções modulares, né? Que a gente viu a questão do gráfico, né? Como é que se comporta e as funções modulares. Aqui a gente vai ver as nossas equações modulares. Como assim equação, professor? Olha só, tem uma seguinte diferença entre função e equação. Função, como é que acontece na função? A função você tem um domínio e um contradomínio, em que você vai utilizar um elemento do domínio para achar justamente a sua imagem no seu contradomínio. Para a equação, você vai ter que respeitar justamente a tua igualdade. Por quê, professor? Porque equação justamente vem disso, ó. Equi significa o quê? Igualdade. Então, igualdade entre os termos. Ou seja, esse termo aqui tem que ser igual a esse termo aqui. Então, por isso que se chama equações. Agora, por que equações modulares? Vamos ver a primeira situação. Olha só essa primeira situação, gente. Você tem o módulo de uma função igual a quem? Igual a uma constante chamada a. Lembrando, professor, o que é uma constante? É um número aleatório. Não sei quanto é que vale. Pode ser 2, 3, 4, 7, não sei. É uma constante, correto? Então, a tua módulo da tua função tem que ser igual a quem? A tua constante. Lembrando que essa constante ela tem que participar de quem? Dos números reais. Aí, olha o que significa aqui, gente. Esse carinha aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês, ó? Aqui a gente tem os números reais. Aí aqui embaixo a gente tem um símbolo do positivo. E aqui a gente tem o quê? Um asterisco, né? O que significa esse positivo aqui? O que significa esses reais positivos? O que significa esses reais positivos? O mais embaixo não é não negativos? Isso, não negativo. Sim, o asterisco. Isso. Quando tem o mais aí, representa não negativo. Como assim não negativo, professor? Ele só vai admitir valores positivos. E o que significa o asterisco aí em cima? O que significa o Sem o asterisco? zero. Sem o zero. Então, ou seja, são todos os positivos sem o zero. Perfeito. Então, olha só. Mancha rápido. Nicolás, dá uma desativada nas anotações. Beleza. Então, olha só. Como é que vai funcionar essa minha primeira situação? Olha só, gente.
Aqui você tem módulo de 3x menos 1 igual a 5. Tu vai ter, não é que seja duas maneiras de resolver, mas nessa situação você vai ter dois tópicos, duas maneiras que você precisa fazer para você achar as suas soluções. Quais são, professor? A primeira, que você vai considerar o teu A positivo, e a outra situação que tu vai considerar o teu A negativo. Professor, eu não vou mudar o meu módulo porque eu estudei lá quando o professor mostrou para a gente que o módulo, por exemplo, 3x está positivo, vira negativo, quem está negativo vira positivo. Lá na função, aqui a gente está vendo equação, ou seja, uma outra situação. Então, nesse caso, quando você tem o módulo de uma função igual a constante, o que você vai fazer? Você vai mudar somente o sinal da tua constante. Olha só, nesse caso aqui, ó, ele vai permanecer positivo. Então, vai ficar 3x menos 1 igual a 5. Passo 1 para lá, vai ficar 6 mais 1. Aliás, 5 mais 1 que dá 6. Aí 6 por 3 deu 2. Então, ou seja, essa foi a tua primeira solução. Qual a outra solução, professor? Agora você vai pegar a tua constante A e vai trocar o sinal. O que era positivo vai virar negativo. Então, virou negativo. Resolveu aqui, ó, deu menos 4, logo a tua resposta final vai dar menos 4 terços. Então, ou seja, a tua solução da tua equação vai ser quem? Vai ser menos 4 sobre 3 e 2. Aí tu fala, professor, mas não é uma equação do segundo grau, professor, como é que ele achou duas raízes? Gente, equação modular, você sempre vai achar um valor positivo e um outro valor negativo. Sempre você vai achar um valor positivo e o outro negativo. Isso é comum na equação modular. Vocês vão ver isso daí quando vocês forem resolver equações modulares. Sempre você vai usar um positivo e o outro para o negativo, beleza? Então, tá aí as nossas respostas. Deixa eu só ver aqui, rapidão, gente, uma mensagem aqui que a Celeste não vai poder assistir a nossa aula hoje. Deixa eu ver aqui. Show! Agora eu tenho uma segunda situação. Olha essa segunda situação, gente. Agora eu tenho um módulo de uma função igual ao outro módulo de uma outra função. Então, ou seja, eu tenho uma igualdade e que eu tenho agora duas funções, que as duas funções elas estão entre módulo. As duas funções estão entre módulos. E como é que eu faço para resolver isso, professor? A mesma coisa. Tu vai manter os mesmos sinais, no caso do segundo membro, né? Você vai manter o menos 7x mais 6. E no segundo tópico, você vai fazer a mesma coisa, só que tu vai fazer o que agora? Ele vai ser o quê? Negativo. Então, negativo justamente todo esse termo aí. Como vocês podem observar aí, ó. Então, quando tiver a situação do módulo de duas funções, o que você vai fazer? A mesma coisa que você fez lá em cima. Um vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo. Só que nesse caso, quem vai ficar negativo? Toda a minha função e não somente uma constante. Vai ser toda a minha função, só que negativa. Então, olha só, resolvendo aqui o primeiro caso, ó, menos 7x mais 6. Resolvendo aqui, ó, jogo 7x para lá, vai ficar 3x mais 7x, que vai dar 10x. Passo 10 para cá. Ficar 6 menos 10, que dá menos 4. Aí, dividindo, vai ficar como x menos 2 sobre 5. Então, ou seja, encontrei meu valor negativo. Logo, eu vou encontrar agora meu resultado positivo. Então, vai ficar menos a minha outra função. Aí, agora tem que fazer o jogo de sinal. Menos vezes menos dá mais e menos vezes mais dá menos. Resolvendo tudo isso daqui, vai dar quanto? O x é igual a 4. Ou seja, agora meu x deu um valor positivo. Então, está correto. Um valor negativo e um outro valor positivo. Então, a gente tem duas situações aí. Quando o módulo de uma função é igual a constante e quando o módulo de uma função é igual ao módulo de uma outra função. Até aí, gente, tudo tranquilo? Tá dando para acompanhar direitinho? Gente, qualquer dúvida, só gritar. Professor, help, me ajude. Por enquanto, ó, a gente só está vendo situações de tipos de equações. Professor, mas como é que originou isso? Vocês não precisam saber a resolução.
A demonstração. Só preciso saber a fórmula e como sabê-la aplicá-la. Então, lembra, o professor falou para mim, equação modular, quando eu for resolver, eu tenho vários tipos de equações. Mas sempre eu vou trocar o sinal do segundo membro. Primeiro eu resolvo ele positivo e depois eu resolvo ele negativo. Se ele tiver negativo, eu resolvo primeiro ele negativo e depois eu resolvo ele positivo. Porque as minhas soluções, um tem que dar negativo e o outro tem que dar positivo. Pronto, morreu. Já é. Então, por isso que eu falo. Aprendeu, fez o esquema, já era. Agora a gente tem um caso interessante aqui. Olha só esse caso interessante. Você tem agora um módulo de uma função igual à própria função, ou seja, agora a outra função ela não está entre módulos, ou seja, ela não está entre módulos, né? Ou seja, não tem nenhum caso específico para isso. Aí tu vai falar, professor, e agora, professor, como é que eu vou fazer? Vou trocar assim? Não vou. Como é que vai funcionar? Então, olha só. Deixa eu ver aqui, alguém. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, a Marcele que voltou aí conosco. Lê para mim, Marcele, daqui, ó. Nesse caso, até essa parte aqui, ó, da equação inicial. Lê para nós aí. Nesse caso, a condição de existência para o função módulo função x é que g... De x. Ai, perdão, professor. Tá. Gx maior ou igual a zero. Maior igual a zero. Segura aí. Então, olha só. Nesse caso, a condição de agora é que eu compliquei. A condição de existência para o módulo de f de x é que g de x seja maior ou igual a zero. Então, ou seja, lembra quando eu falei para vocês sobre condição de existência, gente? Lembra quando eu falei para vocês condição de existência lá na sala? Não, professor, não lembro porque minha mente é esquecida. Olha só, quando eu falei de condição de existência, era justamente quando a gente estudou a parte de domínio de uma função. Como assim, professor? Olha só, tu tinha, por exemplo, essa função aqui, ó, f de x é igual a raiz de, por exemplo, raiz de x, por exemplo. Qual era a condição de existência para essa função existir? Qual era a condição de existência para essa função existir? Ou seja, o que tinha que acontecer para essa função existir? E aí? O que não podia acontecer nessa função aí para poder ela existir? Que não podia acontecer. Porque se acontecesse, ela não ia existir. Então, quais são as condições de existência? Se alguém for falar, aperta o space e fala. Ou desmuta aí no seu celular. Como é que pergunta? Eu quero saber qual é a condição de existência que eu tenho para essa função aqui, ó, existir. X tem que ser diferente de zero, né? Só isso? Mas, Tem que ser positivo também. mas Rafa, olha só. Se tu botar uma raiz de zero, dá quanto? Dá zero. Então não pode ser negativo, né? Então, qual é a condição aí? Ser... Que o x tem que Não ser pode ser negativo. Não Não, pode isso ser é negativo, isso daí. Então, o x tem que ser o quê? Positivo, tem que ser positivo. Sim, Maior ou igual a zero. perfeito. É isso que eu quero ouvir, ó. Essa aqui é a minha condição de existência. Por quê, professor? Porque é isso que vai me sustentar se a minha função ela pode ou não existir. Ou seja, como o Rafael falou e o Luigi completou, eu não posso ter valores negativos, porque se eu tiver valor negativo, essa função ela não vai existir, porque não é possível ainda resolver raiz quadrada de números negativos. Então, para existir nessa situação, o teu x dele pode ser o quê? Igual ou maior que zero. Então, isso é a tal condição. Então, já o cara pensa. Então, por exemplo, o Jaime vai lá pôr o professor, então é verdade. Então, eu já percebi aqui, professor. Então,
para existir, esse x tem que ser maior ou igual a zero, né? Então, eu não vou nem pensar em número negativo, professor. Eu vou usar só positivo. Por quê? Porque ele já sabe dessa condição. Agora, se ele não soubesse, ele ia falar, eu vou fazer raiz de menos 16, que vai dar menos 4. Então, ou seja, por isso que eu falo que isso significa condição de existência. A gente popularmente chama assim, ó, de CE. Então, por isso que ele fala aqui, ó, que a condição de existência para que aconteça o teu módulo de f de x, qual é a condição que eu tenho, professor? Que essa minha outra função, ela tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Então, ou seja, a minha outra função ela não pode ser o quê? Negativa. Perfeito? Entenderam isso? Ela não pode ser negativa. Se fosse uma constante, professor, a constante sim, ela pode ser negativa, porque depois dá para trocar o sinal. Mas nesse caso aqui, eu não posso ter função negativa. Nesse caso, g de x. Tranquilo, entenderam essa parte? Perfeito? Entendi. Perfeito. Cadê a Marcele? Continua daqui, Marcele, ó. Procede-se. Procede-se depois disso, como nos casos anteriores, fazendo fx igual a gx ou fx igual a menos gx. Beleza, segura. Procede-se depois disso, como ela falou, que o f de x vai ser igual ao g de x ou f de x é igual a menos g de x. Aí tu vai pensar, professor, você acabou de falar que o g de x tem que ser maior ou igual a zero. Não entendi. Gente, não é a função, é o resultado, cara. Por quê? Porque, olha só, aqui, preste atenção. Nesse caso aqui, que tu pegou o módulo de g de x, ó, ele admitiu um valor negativo. Por quê? Porque na tua solução deu o quê? Um valor negativo e um valor o quê? Positivo. Nesse caso, por que o g de x não pode ser menor ou igual a zero? Ou seja, não pode ser negativo. Porque na tua condição, quando tu for resolver, olha o que vai acontecer. As tuas duas soluções elas vão ficar o quê? Positivas. As duas vão ficar positivas. Mas você vai entender como é que a gente chegou nisso. Vai, termina aqui, Marcelo. As raízes dessas duas equações que satisfazerem a condição de existência serão as raízes da equação inicial. Perfeito, ou seja, as duas positivas vão satisfazer as minhas equações. Ou seja, não preciso de uma função, de um resultado negativo e outro positivo para poder eu mostrar que existe a minha equação. Não, eu posso ter nessa situação as duas raízes positivas. Olha só como ele resolveu isso daqui. Olha o exemplo. Temos o seguinte, módulo de 4x menos 3 é igual a x mais 1. Ou seja, tem um módulo de uma função aqui, né? Um módulo de uma função, e no segundo membro eu só tenho uma função, mas eu não tenho o quê? Módulo, correto? Então, qual é a condição de existência que eu tenho aqui? Ó? Eu já sei que o meu g de x, que é essa função aqui, ó, tem que ser maior ou igual a zero. Então, ou seja, vai ficar x mais 1 maior ou igual a zero. Certinho? Tranquilo até aí, né? Então, ou seja, essa função tem que ser maior ou igual a zero. Então, passando 1 para lá, vai ficar como? X tem que ser maior ou igual a menos 1. Então, ou seja, o máximo que ele pode alcançar é menos 1. Porque aí, se for menos 1, vai dar quanto aqui, professor? Vai dar 0. Né? Vai dar 0 aqui, ó. Se eu botar o menos 1 bem aqui, ó. Agora, por exemplo, se eu botar, por exemplo, o menos 2, aí eu não posso mais. Porque se eu botar menos 2 aqui, esse g de x vai dar o quê? Vai dar o quê, gente? Olha só, vocês não estão se atentando. Tu tem x mais 1. Ele está falando que a condição de existência é que esse x ele tem que ser maior ou igual a quem, gente? A menos 1. Então, ou seja, se eu botar o x aqui igual a menos 1, vai ficar como? Menos 1 mais 1 que dá quanto? 0. Então, ou seja, até aí minha função está de boa. Está de boa. Ela está dentro da minha condição, ó. Que ela tem que ser maior ou igual a 0. Então, ou seja, como isso é igual a 0, está dentro. Agora, imagina, por exemplo, que se tu pega um x, por exemplo, menos 2. Eu posso aplicar aqui um x igual a menos 2 aqui, gente? Sim ou não? Não.
Não, porque esse x é valores maiores que menos 1. E quem é maior que menos 1? Menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai embora. Então, o menos 2 ele está bem atrás. E por que eu não posso botar o menos 2, professor? Porque olha só, se eu botar menos 2 aqui, vai ficar como? Ó, menos 2 mais quanto? Mais 1. E quanto é que dá menos 2 mais 1? Menos 1. E menos 1 ele é um número o quê? Negativo, e eu não posso ter número negativo, tá? Aqui é a minha condição, ó. A minha função ela tem que ser maior ou igual a zero, ou seja, positiva, ela não pode ser negativa. Então, por isso que essa daí é a minha condição de existência. Então, o máximo que eu posso ter de valor, né, o menor valor possível é quem? O menos 1. Aí quem é o maior, professor? Aí vai variando, 0, 1, 2, 3, 4, 5, contanto que seja positivo. Entenderam até aí, né? Beleza? Show. Então, essa é a minha condição de existência. Então, feito isso, aí eu vou resolver minhas questões, ó. Primeiro, como a gente já faz, né? A primeira equação, resolve ela com os sinais normais, que é positivo, positivo, e depois eu troco quem? Os sinais, porque eu tenho que achar os dois modos, né? Então, a fez o primeiro modo, o x deu quanto? 4 sobre 3. Resolveu pelo segundo modo, só trocando os sinais, deu quanto? 5 sobre 2. Então, percebe-se que o 4 sobre 3 e o 2 sobre 5, eles satisfazem quem? A minha condição. Por quê? Porque esses dois caras, eles são maiores que quem? Que o menos 1. Então, por isso, os dois satisfazem as minhas equações. Por isso que os dois são o quê? Positivos. Olha só, por exemplo, gente, essa solução aqui, ó. Olha todo mundo essa solução aqui, ó. O 4 satisfaria essa condição? O 4? Sim ou não? O 4 satisfaria essa equação? Sim ou não? Gente, o 4, ele satisfaria essa questão? Essa equação, aliás? Não? Por que não? Eu estou perguntando se a raiz 4 satisfaria essa equação aqui, ó. Essa equação aqui, ó. Se ela satisfaz essa equação. A raiz de 4? Não. 4. Essa solução aqui, ó. 4, por exemplo. Ela satisfaz essa condição aqui? Ah, se for o 4, sim, né? Por que sim, Rafael? Explica aí pro pessoal. Porque é positivo. E é maior E é que maior zero. que menos 1. Menos 1, no caso. Aqui é a condição, gente. Eu tava A condição está determinando quem pode ser as minhas raízes. As minhas raízes só podem ser o quê? Valores que têm menos 1 ou maiores que ela. Por isso que essas duas raízes aqui dá o quê? Dá positivo. Porque as duas satisfazem porque elas são maiores que menos 1. O 4 satisfaz, professor? Sim, porque ele é maior que menos 1. Agora, o menos 2 sobre 5 satisfaz a equação? O menos 2, 5. 2 sobre 5 satisfaz essa equação aí? Sim ou não? Não responde, Rafael. Diz aí, menos 2 sobre 5. Satisfaz ou não a minha equação? Menos 2 sobre 5. Não. Menos 2 sobre 5, não. É, satisfaz ou não a minha equação? Não. E aí? Tô esperando. O menos 2 sobre 5 satisfaz ou não a minha equação? Se eles estão negativos, eu acho que não satisfaz, não. Não, gente, vocês não entenderam ainda, pessoal. Vocês não entenderam ainda o que eu estou falando sobre condição de existência. Olha só, presta atenção aqui. Eu vou fazer uma reta numérica. Vocês precisam entender isso. Olha só, eu vou fazer uma reta numérica para vocês entenderem. Eu acho que ele satisfaz sim, porque Satisfaz sim. Vai ficar ele é menos menor. 0,4. Ele é menor que menos 1. Uhum. Calma aí. Eu vou lá Na fazer. verdade, tecnicamente, como ele é negativo, ele seria maior que menos 1.
Não, mas É vocês maior. estão caindo num erro. Olha só, eu vou fazer uma reta aqui. Fazer uma reta. Aqui eu tenho 0. Aqui eu tenho -1. E aqui eu tenho 1. A condição que eu tenho embaixo qual é? Que o meu x ele tem que ser maior ou igual a -1. Então, ou seja, todo valor que seja maior ou igual a -1. Como assim maior ou igual a -1, professor? Ele vai partir daqui, ó, bola fechada em -1. Então, ou seja, eu vou até mudar a cor aqui, ó. Vou botar uma cor diferente. Vou botar um azul. Ou seja, ele só vai admitir valores iguais a -1 ou maiores que eles, ó. Então, ou seja, entendeu? Tudo isso ele vai aceitar. Todos os valores iguais e maiores que -1. Porque qual é o erro que cai na cabeça do aluno? Professor, eu falo bem assim, ó, por exemplo, me dizem um valor, o -2 é maior que -1? Claro, professor, o -2 tem que ser maior que -1. O 2 é maior que 1. Gente, eu tenho um número negativo. Se eu tenho um negativo, é claro que o -1 ele é maior que o -2. Mas por quê, professor? Porque ele está mais próximo de quem? Do zero. Ou seja, ele está crescendo. Então, por isso que o -2 nunca vai ser maior que quem? Que o -1. Entenderam essa parte? Por que o -1 é maior que o -2? Porque ele se aproxima mais de quem? Do zero. Então, a condição que eu tenho qual é? Que o x, esse x, que é a minha raiz, o resultado que eu encontrei, ele tem que ser maior ou igual a -1. Maior ou igual a -1. Aí eu perguntei primeiro, esses dois aqui satisfazem, professor? Sim, porque além de serem positivos, eles são maiores que quem? Que o -1. Então, ou seja, esses dois aqui, ó, estão dentro. Então, ou seja, esses caras aqui, eles estão aqui bem aqui, ó. Estão dentro aqui, ó. Estão dentro da festa. Aí, por exemplo, eu peguei o 4. O 4, ele respeita essa condição aqui? Sim, professor, porque ele é maior que quem? Que -1. Então, ou seja, o 4 está bem aqui, ó. Está dentro da festa também. Agora eu pego, por exemplo, -2/5. Será que ele está dentro da festa, professor? Aí tu vai fazer o seguinte, tu vai pegar o 2 e vai dividir por 5. Vai dar 0 aqui, 0. 20 dividido por 5 dá quanto? 4. Correto? 4. Aí vai dar 20 aqui, e aqui deu quanto? 0. Então, ou seja, 0,4 está entre -1 e 0? Tá ou não tá? 0,4 está entre -1 e 0? Não, ele está entre intervalo de quem? Não. De 0 e 1, correto? Só que ele está negativo, ó. Está menos aqui, olha só, menos aqui, ó. Está menos 0,4. Então, ele está no intervalo entre -1 e 0? Então, ele tá ou não dentro da festa? E aí? E aí, gente? Onde é que está o menos 0,4, pessoal? Aqui. Entre o -1 e o 0. Perfeito. Mas, gente, eu quero ouvir vocês, pessoal. Se eu não ouvir, eu não sei se vocês estão entendendo. Porque A gente é tímido, professor. Não. Uma coisa é timidez, uma coisa é você não saber a resposta. Eu pergunto aqui, ó, vocês estão sabendo, pessoal? Mas não estão. Ó, o 0,4, o menos, ó, o 0,4 positivo, ele está bem aqui, ó. Só que esse cara tá negativo, ele tá onde? Bem aqui, ó. Então, ou seja, ele também tá dentro da festa. Então, ou seja, ele também respeita essa condição. Quem é que não respeitaria essa condição, professor? Por exemplo, se eu tivesse uma fração bem aqui, ó. Essa fração, ela tá dentro da festa? Não tá. Por quê? Porque ela não respeita essa condição. Porque esse valor que esteja bem aqui, ó, por exemplo, ele é bem menor que -1. Ou seja, ele não tá dentro da minha festa. Ou seja, ele não tá dentro da minha condição. Então, é isso, gente. Qual é o meu conselho? Quem não entendeu ainda, vai estudar em casa. Repete de novo isso daí, revisa, entendeu? Porque é simples isso daí, pessoal. Tá bom? E aí, para fechar aqui, ó, não dei nem continuidade essa parte aqui. Para fechar, a gente tem a seguinte situação, dessa equação aqui, ó, em que o teu f de x, né? Teu f de x, nesse caso aqui, ó, mais ou menos uma outra função em módulo g de x, é mais ou menos uma outra função em módulo de x, que isso aqui é igual a uma constante de x.
Professor, não entendi, foi nada. Vamos ver um exemplo que fica melhor. Olha só esse exemplo aqui, gente, ó. Você tem essa situação aqui, ó. O módulo de uma função. Tá aqui o módulo da primeira função. Depois você tem o módulo de uma outra função. E aqui você tem o quê? O número 5, que é uma constante. Olha só o que foi que ele fez. Ele percebeu que esse caso aqui, ó, é igual a esse caso aqui. Mas por quê, professor? Porque tu tem duas funções no primeiro membro que estão entre quem? Entre módulos. Então, por isso ficou mais fácil ele observar que esse 5 aqui também pode se tornar o quê? Uma função. Ou seja, o que ele fez? Ele jogou para o primeiro membro. Aí ficou como? Menos 5. Certinho? Menos 5. Aí, ó, o que foi que ele fez agora? Aplicou aquela ideia lá que a gente já fez no módulo do gráfico, né? Ó. Aqui o meu x ele é positivo. Ó. Ele pegou a primeira função, que é o f de x, correto? Então, o módulo de x vai ser quem? X está positivo, reta o quê? Crescente, positivo e negativo. A segunda função, x menos 3, a mesma coisa, ó. X positivo, reta crescente na raiz igual a 3. E o 5 tem gráfico, professor? Não, porque ele é uma constante, então não tem gráfico. E aqui eu estudo os sinais, só que não vai dar tempo. Mas qual é a análise que a gente vai fazer? Tá aqui as funções, f de x, g de x, h de x. O que eu vou fazer, minha gente? Na próxima aula, né, acho que segunda-feira, eu vou retomar esse assunto de novo, só uma parte dele e começar com outro, porque vocês ficaram com muita dúvida. Ou eu vou fazer melhor, eu vou postar no clipe esse vídeo, né, para revisar de novo, tá? Vocês revisarem esse conteúdo e vejam essa parte aqui que eu vou explicar na próxima aula, tá bom? Vocês revisem. Deixa eu só rapidão tirar uma foto, senão não vou pegar a presença de vocês.